Bom dia, povo de Deus. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus, nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Você recebe? Amém? Aquilo que Deus tem para nós essa manhã. Atos, capítulo de número 4. Você pegou aí? Atos 4, versículo 36. Finalzinho lá do capítulo, né? Versículo 36. Vocês encontraram aí? Tem na tela aí, ó. Pode acompanhar se você não tiver com a Bíblia, não é? Diz assim o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, ó: José, um levita de Chipre. Meio redundante, né? Se ele era um levita, Chipre ficava na Grécia. Não é? Né? Os levitas ficavam ali em Jerusalém. Mas é um contexto interessante isso aqui. Mas um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de... Eu quero que vocês gravem esse negócio. A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, né? Era esse lugar era um lugar comum de olhar para alguém e falar assim, ó, a partir de hoje, o teu nome não é mais Amaro. O teu nome a partir de hoje é tal. Aquilo tinha a ver com a identidade que essa pessoa vivia em Deus, em Cristo, né? Com aquilo que ela demonstrava, o amor, o zelo. Então, o nome era dado nesse sentido. Jesus fez isso com cada um dos apóstolos, não é verdade? Trocou o nome, deu um novo nome. Então, isso era muito comum. E os discípulos, os apóstolos aqui no caso, eles estavam continuando, né, fazendo isso. Eles faziam isso o tempo todo? Não, irmãos. Você vai perceber aqui que eles fizeram isso numa ou outra situação. Mas é interessante, eu quero que você pense, destaque aí, que o José, que era um levita lá de Chipre, com ele, os apóstolos fizeram isso. Fizeram o quê? Mudaram o nome dele. Disseram para ele que ele se chamaria, o nome dele se chamaria Barnabé. Agora eu quero que você preste atenção nisso aí. Que significa o quê? Encorajador. Olha para alguém perto de você, lembra essa pessoa, fala para ela, Deus quer que você seja um encorajador. Aleluia. Deus quer que você seja um encorajador. Aí vai falar de algumas atitudes, porque as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. As nossas atitudes, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Falar, irmão, é a parte talvez mais fácil do negócio, não é? Agora o viver, o fazer, esse é o meu, o seu, o nosso grande desafio. Amém, povo de Deus? O viver. Por isso que a Bíblia, eu sempre faço questão de lembrar desse texto, né? Tiago é um pastor duro na queda, ele não alisa ninguém não, ele não passa flanela em ninguém não, ele chega o aço, né? Leia a carta, é uma carta que eu leio ela semanalmente, eu medito na carta de Tiago, porque ela me confronta. Ela é uma carta firme, dura, né? Tem alguns textos das Escrituras que eu tenho que ficar o tempo todo. Provérbios é um deles, Tiago, constante, né? E aí outras depende, o cardápio vai depender do momento que eu estou vivendo. Tem períodos que eu preciso de um relevo, aí vou lá para Filipenses, aí fico estudando Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, não é? Então, mas Tiago ele é duro, ele fala assim, não adianta você ser somente ouvinte e não praticante. Porque quem só ouve e não pratica está fazendo o quê? O que está fazendo? O que Tiago fala? Capítulo 1, verso 21, se não me engano, 22. Quem só ouve e não pratica está fazendo o quê? Ninguém lembra? Diga comigo, enganando a si mesmo. Cuidado para você não se enganar. Ficar enganando você mesmo. Tem que ser um praticante. Amém, povo de Deus? Amém? Então presta atenção. Porque as atitudes de Barnabé aqui, que era o José, que virou Barnabé, vão falar muito alto aqui. Diz que ele vendeu um campo que possuía, uma propriedade em outras versões da tradução, uma propriedade, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Uau! Que desprendimento, que cara fenomenal é Barnabé. Por que eu estou trazendo Barnabé? Barnabé surge aqui nas Escrituras. Atos capítulo 4, surge o Barnabé. Esse personagem que vai ter uma trajetória linda, e eu quero, a partir dele, a partir da vida de Barnabé, eu quero propor algumas coisas para nós aqui nessa manhã. Amém, povo de Deus? Nós estamos falando sobre o que mesmo? Diga comigo, discipulado. Digam todos comigo, discipulado.
discipulado. Nós falamos, no primeiro domingo, nós falamos sobre o preço do discipulado, a partir da fala de Jesus, que para ser um discípulo, a gente tem que renegar, a gente tem que abandonar tudo. Ele falou assim, olha, o preço é esse. Se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, vai ter que tomar a cruz e me seguir. Você não pode amar pai, mãe, irmão, tio, primo, quem quer que seja, nem esposa, nem filhos, mais do que vocês amam a mim. Esse é o preço. E aí, Jesus, só recapitulando, né? Ele falou, ó, pensa sobre isso, calcula o preço. Ele até usa o exemplo do cara que vai construir e que tem que sentar para calcular, para não começar a construir e depois parar pela metade. Então, a gente tem que estar consciente. Joia, falamos sobre isso. Domingo passado, aí nós entramos, que é a parte do meu jeitão, aquele modelo que eu tenho, não é? Avivalista, falando sobre ide e fazei discípulos, indo, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, aleluia, que mensagem, ouvi ela, ouço eu pregando, ouvi ela umas 3 vezes, tá? Falei, isso mesmo, Espírito Santo, faz em mim, faz em nós, e eu estou percebendo um movimento do Espírito Santo. Há um movimento do Espírito Santo. Ele não, olha aqui, meu irmão, minha irmã, eu sei que às vezes você está meio acomodadão, né? Mas eu sei que Ele vai fazer a obra nas nossas vidas. Você não está aqui à toa, amém? Amém? Diga, eu não estou aqui à toa não. Irmão, uma hora algo vai acontecer, Deus vai pegar você, Deus vai mexer com você, eu não sei como, de que jeito, mas eu sei que Ele vai. Ele tem nos trazido nesse lugar e Ele vai. Então, Ele está movimentando, Ele está movendo o Espírito do Senhor, Ele está movendo sobre a igreja, é uma promessa. Escute, é uma promessa. Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne. Deus está derramando o Espírito dEle. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu confio na obra do Espírito Santo. Deus vai levar você. Ontem eu falei para os jovens aqui, amados, a partir de Filipe, não é? Que coisa extraordinária. Filipe está lá em Samaria, capítulo de número 8 de Atos, está lá em Samaria. Ele tinha saído de Jerusalém, teve uma perseguição lá, né? Mataram o Estevão, aí ele estava no meio lá do bolo, ele sai de Jerusalém, né? E ele vai para Samaria. Até eu falei para os jovens, eu fiz questão de pontuar isso. Irmãos, quando a gente não obedece a Deus, por livre e espontânea vontade, prepara, que nem diz a Anitta, prepara, porque o couro vai comer. O couro vai comer, você está rindo, né, cara? O couro vai comer, irmãos. Jesus tinha deixado claro, Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas onde? Onde que eles seriam testemunhas? Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Será que é porque é 10 horas da manhã ainda, vocês estão meio descompensados? Irmãos, Atos capítulo 1, verso 8, a gente fica repetindo esse negócio direto aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Judeia. Aleluia. Só que os irmãos, assim como eu e você, assim como nós, assim como a IBMR Maringá, olhe na minha direção aqui, estava tudo acomodado. Jerusalém estava vivendo assim um momento, antes da grande perseguição, estava tudo na maior nice, isso é gíria, tá? Maior nice, estava tudo assim, sabe, suave na nave, suave, estava tudo uma delícia, irmãos. Eu comentei ontem com os jovens, ao ponto, até os sacerdotes estavam se convertendo e obedecendo à fé, diz que eles gozavam de paz, havia uma paz, e estava tudo tão bem, ao ponto deles esquecerem que Jesus falou para eles que eles deveriam pregar, anunciar o evangelho ali em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que, irmãos, enquanto está tudo bem lá em Jerusalém, para que eu vou sair daqui? Se está tudo dando certo, por quê? Não, vou ficar por aqui mesmo. Só que aí, olha aqui na minha direção, veio uma grande perseguição, e aí a coisa ficou feia. O que eles fizeram? Tiveram que capar fora, sair fora. E foram. Filipe é interessante, porque ele era um dos primeiros diáconos, dos 7 que foram escolhidos. Falei para os jovens só para você entender. Uma das características dos diáconos, capítulo 5 de Atos, depois você lê lá, vocês tinham que estar anotando isso aí, irmãos, não sei que vocês ficam olhando para mim, isso aí tinha que estar no bloco de nota aí. Atos 5 fala de um problema que a igreja teve e precisou levantar gente para ajudar, precisou levantar gente para servir, e aí Pedro dá uma palavra de conselho. Pedro fala o seguinte, fala assim, olha, vamos levantar diáconos? O que é diáconos? Gente para servir.
né? A palavra diácono, do grego, diácono, a mesma coisa, né? Significa literalmente servos, gente que vai servir, né? E aí, quem que são as pessoas? Vamos escolher algumas pessoas, escolheram 7, só que havia pré-requisito, olha isso, para servir, para fazer o trabalho social da igreja, havia tipo um restaurante comunitário lá, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Para ajudar as pessoas, olha isso, diz que esse grupo tinha que ter alguns pré-requisitos, eles tinham que corresponder. Um dos pré-requisitos, sabe qual que era? Para servir as mesas. Vocês têm ideia? Atos capítulo 5. Alguém lembra? Cheios do Espírito Santo. Mas para que ser cheio do Espírito Santo para botar um prato de comida para alguém? Porque a partir disso, Deus vai construir algo grandioso. Deus vai fazer algo poderoso através de um ato tão simples como esse, de servir uma mesa. Servir uma mesa. Então, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Essa era uma prerrogativa. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. E disse que Filipe era um desses. Um cara cheio do Espírito Santo. Quando veio a perseguição, diz que Filipe, ele fugiu. Ele foi para Samaria. Olha isso. Lá em Samaria, irmãos, escuta aqui. Lá em Samaria, através do Filipe, esse homem cheio do Espírito Santo, Deus estava fazendo um rebuliço. Deus estava fazendo uma coisa extraordinária. Diz que era um avivamento que estava brotando lá em Samaria. Era uma coisa maravilhosa. Gente sendo liberta, salva. Diz que os demônios estribuchavam. Eu brinquei com os jovens ontem. Parecia a sessão de descarrego na Universal. Caindo. O negócio estava, sabe? Estava doido. E gente sendo curada, paralítico andando, cego vendo. Um avivamento poderoso. Escuta. De repente, o Espírito Santo vem para Filipe e fala para ele: sai daí. E vai para onde? Para uma estrada deserta. Para uma estrada deserta. Olha que coisa, irmãos. Você está no meio de um avivamento. Algo grandioso acontecendo. Gente sendo salva de rede, não era de vara. Porque tem como, você pesca de vara, pega um de cada vez. Mas tem como pescar de rede. Ele estava pescando de rede. Era 100, 200, 300. Aquela multidão. Gente sendo liberta. Aí o Espírito Santo fala para Filipe: sai daí. E você vai lá para uma estrada deserta. Nossa, não parece meio contraditório? Mas Deus está no controle, Ele é o soberano, amém, povo de Deus? Deus tinha, a palavra diz, Isaías capítulo 58, diz que os pensamentos de Deus, isso, e os caminhos de Deus, também são mais elevados que os nossos, amém? Deus estava vendo alguma coisa que o Filipe não estava vendo, por isso que a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo. Sensível ao Espírito Santo. Filipe fez o quê? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Filipe sai dali, vai para a estrada deserta. Quando ele está lá no meio da estrada, né, de olho, o que vai acontecer? Eu não sei muito bem e tal. Vem vindo o quê? Uma carruagem, e nessa carruagem tinha um cara lá dentro, um alto oficial da rainha de Candace, né? Depois vocês leem lá, né? Um alto oficial, ele era um eunuco, etíope, da Etiópia, um eunuco, ou seja, um homem castrado, e diz que o Espírito Santo fala pro Filipe assim: chega perto dessa carruagem. Vai lá para perto da carruagem. Quando Filipe chega perto da carruagem, o que acontece? O que ele vê? O cara estava lendo a Bíblia. É gol, irmãos. Isso aí é Deus, rolou a bola, deixou na marca do pênalti e falou assim: filho, é só empurrar para dentro agora. Não é verdade? Sim ou não, povo de Deus? Não é? Deus botou na marca do gol, não tem como errar, Jesus. É só não fazer besteira. Escuta aqui, olhe para mim. Não faça besteira. Não faça besteira. Só faz o que Deus está dizendo para fazer. Não se precipite. Filipe apenas fez o que ele tinha que fazer. O cara estava lendo a Bíblia, ele encostou na carruagem, olhou para ele e falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Obviamente. O cara na hora disse: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Se ninguém me ensinar? E aí Filipe falou assim: estou aqui, posso te ajudar. Você quer ser ajudado? Eu posso, não é? Ponto. Filipe entra na carruagem, prega o evangelho, o homem se converte, não é? Já é batizado, ele fez o Descubra lá em 7 aulas de Descubra, ele fez em 2 horas. Pá, não sei como, mas fez, né? O cara já batizou, o Espírito Santo levou Filipe para outro lado. Por quê? Preste atenção. Porque Deus, para cumprir, preste atenção nisso. Grava isso na sua mente, no seu coração, e se puder anotar num bloco de nota aí ou no papel. Deus, Ele é o soberano, e a vontade dEle vai se cumprir, independentemente de mim, de você, de quem quer que seja. Mas deixa eu contar um negócio para você. Dura coisa para mim e para você
é ficar relutando, ficar resistindo. Porque quando eu e você resistimos, desculpe, irmãos, eu não gosto desse jeito, sabe? Eu não consigo olhar para Deus, eu não consigo perceber Deus, entender Deus, isso segundo a minha teologia, isso tem a ver com algo pessoal, né? Fora o íntimo, isso aí. Eu não vejo Deus, sabe, como aquele cara mau, aquele cara que está doido para te dar umas pancadas. Eu não vejo dessa maneira. Porém, eu tenho avançado um pouco no meu entendimento. Que muitas vezes, olha aqui na minha direção para eu te falar. Muitas vezes, tem coisas na minha vida, na sua vida, que estão desajustadas, fora da vontade de Deus. Que a gente já resistiu uma vez, resistiu duas, resistiu três. E porque Deus me ama, Deus te ama, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus permite, olha aqui, a perseguição que veio sobre a igreja em Jerusalém foi permissão de Deus, porque Deus é o soberano. A igreja não estava obedecendo, a igreja estava resistindo, por quê? Estava confortável. Deus falou, então tá bom, né? Aí vem lá o Saulo endemoniado, o Satanás usa ele ao ponto de matar o Estevão, não é? Aí virou um desespero, todo mundo, deu área, saíram de Jerusalém. Aí foi quando Filipe chega lá em Samaria, e logo depois, irmãos, começa uma igreja linda, pega aí Atos, porque é aqui que eu quero extrair com vocês. Eu falei de Barnabé e agora vou voltar aqui. Atos capítulo de número 13. Pega aí o verso 1 em diante. Olha que coisa tremenda. Eu já citei isso aqui, Verso 1 em diante. Atos capítulo 13, verso 1. Diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Essa é uma igreja que nasceu depois da grande perseguição. Não tinha essa igreja, né? Já eu vou voltar com vocês, vou mostrar o que aconteceu, né? Olha lá, quem que eram os profetas, os mestres que haviam na igreja de Antioquia? Barnabé de novo aqui, amém, irmãos? Amém? Ao Barnabé, eu falei para vocês gravarem. Barnabé, o que significa a palavra Barnabé? Encorajador, né? Então havia lá o Barnabé, o Simeão, chamado Níger, o Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha isso. Verso 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Enquanto eles estavam ali em oração, aí uma igreja de oração, a igreja precisa ser uma igreja de oração, amém, povo de Deus? Porque é só assim para a gente ouvir o Espírito Santo. Não tem outro caminho. Se a gente quiser pegar algum atalho, achar que Deus vai falar conosco por outro caminho, irmãos, não. Se essa igreja não for uma igreja consagrada, uma igreja de oração, uma igreja que mergulha na palavra, não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não vai ouvir. E vou até mais longe. Vou falar de uma ortodoxia, de uma teologia morta, pessoas que só estudam, é a teologia disso, teologia daquilo, irmão, mas não tem o Espírito Santo, não ora. Sabe o que acontece? Nada. É uma teologia morta, é uma letra morta, fria. Ai, pastor, mas Deus não fala pelas Escrituras? Lógico que fala. Só que isso tem que ser temperado, irmão. Passarinho voa com duas asas. Voa com duas asas. Oração e palavra. Não é só. Se tivesse que decidir qual das duas asas você ia ficar. Qual é mais importante? Você está no avião, o avião vai cair ali. Você tem que tirar uma asa, porque não tem jeito. Qual das duas asas do avião você escolheria tirar? A asa da oração ou a asa da palavra? Qual das duas? Oi? Eu já fiz de propósito. Não tem como resolver esse dilema. Irmãos, não tem como voar só com uma asa. Nós precisamos das duas. O problema meu e seu e da igreja é o desequilíbrio. Diga comigo, desequilíbrio. Que é muitas vezes uma ênfase exacerbada num lado só. Corre para aquilo lá. Agora, só oração, irmãos. Diz que oração, sem palavra, eu não lembro de quem que é essa máxima, essa fala, mas oração, sem palavra, sem fundamento nas Escrituras, se torna fanatismo. O povo começa a fazer umas coisas absurdas, sabe? Começam as meninices, umas coisas assim, extremamente questionáveis. Oração sem palavra. E palavra sem oração? Se torna um povo legalista. Legalismo. É aquela letra fria. Nós precisamos equilibrar. Nós precisamos dos dois. A igreja lá
em Antioquia era uma igreja que ela buscava o Senhor, adorava o Senhor. Olha a adoração aqui de novo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. E aí o Espírito Santo vai dar uma direção muito clara. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E o resto, irmãos, o resto é aquilo que chegou para nós hoje. Aqui, ó, essa igreja, aquela igreja que está aberta lá agora, que está tendo um culto ao Senhor, nas nações da terra, é fruto disso aqui. Foi a partir disso aqui. Foi a partir disso aqui. Quando a igreja adorava ao Senhor, estava em jejum na presença do Senhor, o Espírito Santo chegou lá, havia ali líderes, profetas e mestres. O Espírito Santo falou assim: separa esses dois, Barnabé e Saulo. Eles foram escolhidos para essa obra. Envia eles para onde? Capítulo 28, verso 19, domingo passado, nós falamos aqui, Mateus capítulo 28, verso 19. Para onde que eles iam, irmãos? Vão e façam discípulos de todas as nações. Mas deixa eu, para encerrar, eu preciso fazer menção uma coisa muito importante. Quando o Espírito Santo ele está agindo, irmãos, quando o Espírito Santo ele está cumprindo o propósito de Deus, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Barnabé, que nós lemos ali no capítulo 4 de Atos, olha aqui para mim. Barnabé, que ele chamava José, os discípulos deram para ele o nome de Barnabé. A palavra Barnabé, presta atenção, esse é um detalhe que faz toda a diferença. É a mesma palavra para o Espírito Santo, no grego original, né? Que é Paráclito. Paráclito. O nome Barnabé significa o mesmo que a palavra Espírito Santo. Alguém que se coloca ao lado, alguém que encoraja, alguém que ajuda. Olha que coisa. Barnabé, ele foi separado, os apóstolos ali, né? Reconheceram nele essa característica. Que característica? Alguém que promovia o outro. Diga comigo, promovia o outro. Eu quero desafiar você aqui, nessa manhã, a pedir para o Senhor, a dizer: Deus, eu quero na minha vida essa característica. Eu quero na minha vida essas marcas, assim como Barnabé, assim como José que se transformou em Barnabé. Eu quero essas marcas na minha vida. Eu quero ser um encorajador. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Olha, eu não sei se vocês vão lembrar, bem rapidamente, Paulo se converteu. Atos capítulo 9, narra ali, anota aí, depois você vai meditar, conversão de Paulo, que é Saulo, né? Saulo, Paulo, a mesma coisa. Saulo se converte. Só que Saulo era muito controverso, né? Ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi um cara problemático, deu trabalho para a igreja. As pessoas tinham resistência com ele, muita resistência com ele, né? Ele era um cara, vou usar a expressão, uma pessoa assim que estava ainda sob aquele olhar de desconfiança, né? As pessoas olhavam para ele e falavam assim: não sei não, esse cara aí, será que ele não está com alguma estratégia se infiltrando no nosso meio aqui? Porque ele tinha ido lá para Damasco, capítulo 9 de Atos, né? Diz que ele tinha ido lá para Damasco, ele tinha cartas, né, lá do Sinédrio, para prender, botar na prisão, para se preciso matar os discípulos de Jesus. Aí agora o cara se converte, ninguém estava dando crédito para ele. Ninguém, com uma exceção: Barnabé. Deus usou Barnabé. Diz que Barnabé, quando ele vai até Antioquia, ele é enviado até Antioquia, porque lá em Antioquia estava acontecendo um movimento de Deus, um mover do Espírito Santo. Deus estava salvando pessoas lá. E aí a igreja em Jerusalém fala: Barnabé, você é a pessoa certa para ir lá. Barnabé vai lá para Antioquia. E olha que interessante, irmãos. Quando Barnabé, olha na minha direção aqui, fazendo favor, poucos minutinhos, já vou encerrar já, então presta atenção, foca aqui, olha isso. Barnabé, quando ele vai lá em Antioquia, ele vê o que Deus está fazendo, ele fica maravilhado. Diz que ele encoraja o grupo lá, ele fala: isso mesmo, irmãos, vamos pegar firme, Deus está nesse negócio, Deus está operando aqui nesse lugar, aleluia. Ele vai, sabe, ministrando o povo dessa maneira. E aí Barnabé toma uma decisão. A Bíblia diz que ele vai atrás de Saulo, ele vai atrás de Paulo, ele vai buscar Paulo para que ele viesse e ele estivesse ali também.
Sabe, no meu coração nessa manhã há um sentimento, vou melhorar a palavra porque sentimento é uma coisa muito, oscila muito. No meu coração há uma percepção. Sabe, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, Ele está trabalhando nesse lugar. E o Espírito Santo, assim como na figura de Barnabé, que foi até Saulo, foi atrás de Saulo. Saulo estava lá no cantinho, né? Talvez sentindo ali a pressão, até lidando com as consequências do que ele tinha feito de errado. Mas aí Barnabé vai atrás dele. Barnabé traz ele para junto. E aí, irmãos, Barnabé começa um processo com Paulo. Paulo, por mais que ele era um cara brilhante, uma mente extraordinária, mas escuta, ele também precisava ser treinado. Paulo também precisava ser discipulado. E é interessante, vocês viram o texto que nós lemos aqui, de Atos 13? Que quando o Espírito Santo vai separar, ele vai separar os dois para enviar, a ordem da coisa, ela acontece da seguinte maneira. O Espírito Santo fala assim: separem para mim Barnabé e Saulo. Barnabé vinha primeiro. E isso vai continuar durante um tempo. A posição de Barnabé era a posição de um professor. A posição de Barnabé sobre o grande apóstolo Paulo era a posição de um discipulador. Discipulador. E eu quero destacar uma coisa nessa manhã. Sabe por quê? Porque Barnabé, ele tinha algumas características que Deus deseja que eu e você tenhamos. E uma delas é sermos parecidos com o Espírito Santo, no sentido de caminharmos, andarmos, amados, nessa mesma direção, de sermos pessoas que encorajam, pessoas que ajudam os outros. Vocês já ouviram aquela máxima? Se você não puder ajudar, não atrapalha. Deixa eu te questionar aqui nessa manhã. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de pessoa você tem sido? Qual tem sido a tua pegada, a tua característica? Você tem sido uma pessoa que tem dito: Espírito Santo, eu quero ser um encorajador. Eu quero ser para o outro, eu quero ser para as pessoas, aqueles que estão à minha volta. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero influenciar as pessoas. Você tem tomado essa decisão e tem tido essa atitude? Barnabé, ele era esse homem. Ele era esse homem. Era tão claro isso na vida dele que os apóstolos, né, vocês leram comigo, Atos 4, os apóstolos chegaram ao ponto de mudar o nome dele, José para Barnabé, que significa encorajador. Encorajador. Barnabé, ele foi um grande incentivador, ele foi um grande encorajador do grande apóstolo Paulo. Ele foi, podemos dizer, o discipulador do apóstolo Paulo. O discipulador. Irmãos, todos nós precisamos, em algum momento da vida, né? Discipulado, tem que entender, ele não existe alguns modelos de igreja, aqui cada um segue, né, a linha que quer, mas tem alguns modelos que tem aquele negócio que o discipulado se dá de um jeito que é meio que ad eterno, né? Você fica debaixo de uma pessoa e a pessoa é quase que o teu dono, sabe? Umas coisas assim que nós aqui como igreja a gente não entende dessa maneira, não caminha assim não, tá? Não caminhamos nesse modelo, né? Barnabé, ele, durante um período, ele foi para o apóstolo Paulo, ele foi esse pai espiritual. Durante um período, Barnabé foi para o apóstolo Paulo, esse encorajador, aquele cara que ajudou ele, que conduziu ele em muitos sentidos. Lógico, foi Deus através do apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque o Barnabé, ele tinha essa característica, ele era alguém muito parecido com o Espírito Santo. Ele era um encorajador. Minha palavra nessa manhã, para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, tá, pela primeira vez, não sei se tem, dei uma passeada aqui para olhar, parece que a maioria, alguns não frequentam continuamente, mas esporadicamente estão aqui. Então já é meio que de casa, vamos dizer assim. Mas a minha indagação para você nessa manhã é essa: que tipo de pessoa você está sendo? Você tem sido alguém assim, um encorajador? Alguém que Deus pode contar? Alguém que Deus pode falar assim: meu filho, eu quero fazer de você... Entenda quando eu digo isso, tá? Entenda, para não ter dupla interpretação. Eu quero que você seja como o Espírito Santo na vida de alguém.
que é ser como o Espírito Santo? Não é ser o Espírito Santo é único, mas ser aquela pessoa que em algum momento está ali do lado daquela pessoa, é aquela pessoa que promove o outro, aquela pessoa que encoraja o outro, aquela pessoa que ajuda o outro a andar no caminho de Deus, aquela pessoa que é instrumento de Deus para o outro chegar onde Deus quer que ela chegue, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, e se você é nosso convidado, eu quero que você, nessa manhã, ao retornar desse lugar, que você saia daqui desafiado. A partir de hoje, falar para Deus, faz de mim um Barnabé. Eu quero ser um Barnabé na vida de alguém. Eu quero ser um Barnabé na vida de alguém. Eu quero ser um instrumento para ajudar alguém, para encorajar alguém. Discipular. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Os discípulos são de Jesus. Expliquei isso aqui domingo passado. Discípulo não é meu nem seu, não é? Essa coisa, o meu discípulo, né? Embora às vezes a expressão não é pejorativo, não é com maldade, né? De propriedade, mas tem algumas pessoas que se confundem. Elas acham que o discípulo é dela. Discípulo é de Jesus, irmão. Discípulo não é meu nem seu, não. Discípulo é de Cristo. No máximo, a gente vai dizer para as pessoas, faça como eu faço, naquilo que eu faço como Cristo faz. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Naquilo que eu sou imitador de Cristo, me imita, né? Me veja como exemplo. Joia. Mas, a minha palavra para você nessa manhã, e o desafio que eu quero deixar para cada um que entrou aqui, em nome de Jesus, se levante aqui hoje e fala, Deus, eu quero ser como um Barnabé. Eu quero ser um paráclito ou um paracleto, né? Como a fala, não há uma certeza de como que é a expressão, mas eu quero ser alguém que encoraja o outro. Eu quero ser um instrumento de bênção. Eu não vou voltar para trás, mas eu quero te deixar com uma pergunta. Nesse ano de 2019 que terminou, pouco tempo, você pode dizer assim que você foi esse instrumento nas mãos de Deus? Quem foi a pessoa que você foi canal de Deus, instrumento de Deus? Você levou essa pessoa a chegar mais perto de Jesus, a crescer na fé, a vencer as agruras da vida. Quem foi essa pessoa? Que você foi esse instrumento, que você foi um Barnabé. Joia, só para fazer uma autoavaliação. Olhou, está em falta. Fala para Deus hoje aqui, fala, Deus, me levanta. Eu quero ser um Barnabé nas tuas mãos. Eu quero ser um encorajador, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer a diferença. E quem sabe, irmãos, quem sabe, Deus é tão poderoso, quem sabe, não passe pelas suas mãos, pelas nossas mãos, um santo apóstolo Paulo que vai se tornar o grande vulto da fé cristã. Né? Será que Barnabé tinha noção que junto dele, ao lado dele, quem estava ali do lado dele, quem que era? Nada mais, nada menos do cara que se tornaria no grande vulto da fé. O grande personagem. Depois de Jesus, na igreja, na história da igreja, né? Depois de Jesus, não tem ninguém como o apóstolo Paulo. É difícil a gente falar dessa maneira, mas não tem um vulto como o apóstolo Paulo. Passou pelas mãos de Barnabé. Imagina só, quem sabe Deus, a partir da sua vida, Deus não vai alcançar alguém, Deus não vai trabalhar na vida de alguém, e essa pessoa vai se tornar, vai se levantar para ser realmente um diferencial nas mãos de Deus nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Fique de pé nessa manhã.